Olá, pessoas! Então, hoje vamos iniciar um conteúdo novo, né? Vamos falar um pouco sobre o núcleo da célula. Vamos falar especificamente sobre as características, estruturas e funções dentro dos elementos apenas do núcleo celular. Vimos a estrutura mais externa, que foi a membrana, fomos para o citoplasma e vimos as funções e ações que ocorrem lá no processos metabólicos que vão ocorrer em geral no citoplasma, e agora vamos para o núcleo, certo? Como já sabem, ritual de estudo, caderno, caneta, lápis, papel, anotar os pontos principais que vão ser descritos na aula, inclusive dúvidas, caso surjam, para vocês tirarem lá no momento da live, e vamos seguir em frente. Então, primeiramente, o que seria esse núcleo? O núcleo celular, como vocês já sabem, é uma estrutura que abriga o DNA presente nas células eucariontes, aspectos que as caracterizam na medida que as células procariontes não a possuem. Então, a carioteca, né, o núcleo, aliás, é uma estrutura que é encontrada nas células eucariontes. Por quê? Porque ele é compartimentalizado, ele tem um compartimento, ele é separado do restante da célula, enquanto que nas células eucariontes elas não vão possuir essa estrutura que o material genético está separado do restante da célula. A estrutura básica do núcleo celular é constituída de 4 elementos, certo? Vocês têm a imagem aí, um deles não está representado, que é a cariolinfa, mas vocês têm a carioteca, que é a membrana nuclear. A cariolinfa é como se fosse o citoplasma do núcleo, certo? Então é a estrutura gelatinosa que se encontra no núcleo, em que estão mergulhadas as moléculas de DNA. O nucleolo, que é uma região condensada de material genético, e a cromatina, certo? Que é a forma com a qual é encontrado grande parte do material genético em disposição dentro do núcleo. Vamos agora ver cada um dos elementos que compõem esse núcleo. Então, vamos ver cada uma das estruturas e, inclusive, observar a importância delas. O primeiro elemento que nós temos é a carioteca. Então, estamos indo da parte mais externa para a parte mais interna do núcleo. A carioteca, ela é uma membrana nuclear, também conhecida, né, como carioteca, invólucro nuclear, envelope nuclear ou membrana nuclear. Ela é uma estrutura que individualiza, ou seja, separa o núcleo e seu conteúdo nas células eucariontes do citosol. Então, ela vai separar o material genético da célula do restante da célula. Então, não vai ficar misturado, não vai ficar disperso naquele citoplasma que nós vimos. Tem uma estrutura que vai separar, que é a membrana nuclear. Então, ela tem a membrana externa da célula e tem uma membrana que vai separar o núcleo do restante, vai separar o material genético do restante da célula, que é a carioteca, certo? Cariolinfa. Então, partindo de lá da parte mais externa, né, nós temos a carioteca, nós temos a membrana nuclear, e agora indo para a cariolinfa. Cariolinfa, nucleoplasma, hialoplasma nuclear ou suco nuclear. É uma massa incolor, da mesma forma que o citoplasma, constituída principalmente de água e proteínas e outras substâncias, o que faz com que o nucleoplasma seja muito parecido com o hialoplasma, ou seja, muito parecido com o citoplasma. Sua função é preencher, então tem a função de preencher o núcleo celular e vai conter os filamentos de cromatina e nucleolo. Então, aqueles filamentos de cromatina, que são material genético que está sendo utilizado pela célula, que está sendo transcrito, veremos o processo de transcrição, né, desse material para a produção de proteínas pela célula, proteínas essas que vão ser utilizadas para a atividade do organismo. Então, todos esses elementos, eles estão ali nessa cariolinfa. Então, a cariolinfa, o nucleoplasma, são importantes justamente para a manutenção da estrutura do núcleo. Então, ela vai manter, é um líquido que vai manter esse material ali contido dentro do núcleo celular. Nucleolo. O nucleolo é uma estrutura corpuscular e densa, presente no interior do núcleo, que é composta de DNA e proteínas, né? DNA e proteínas e RNA ribossômico. Então, vocês sempre vão observar imagens que representam a estrutura da célula, vocês vão observar o núcleo, e no núcleo vão encontrar uma estrutura mais interna, que é o nucleolo. Outro ponto, só
relembrando a questão da carioteca, vocês vão observar, principalmente nessa imagem que vocês estão vendo, são chamados de poros. A carioteca tem poros? Tem. Esses furos, esses poros, eles são grandes, e eles são grandes dessa forma para permitir a passagem de RNA, que veremos, né? A molécula de RNA, para o citoplasma, para poder ser utilizados para a produção de proteínas, que veremos mais à frente. Então, a carioteca possui esses poros. O nucleolo é essa massa condensada que se encontra, em geral, no centro da estrutura do núcleo. É uma região bem condensada, onde vai ser encontrado grande parte das moléculas de DNA, proteínas e RNA ribossômico, que são armazenados e guardados pela célula. Cromatina. Então, a cromatina é um conjunto de fios, de filamentos, né? Cada um deles formado por uma longa molécula de DNA, associada a moléculas de histonas. Histonas são proteínas globulares que têm uma função especial no inovelamento, na formação da estrutura cromossômica, certo? Então, vocês vão observar, nós temos a cromatina, né? Ela, quando condensada, ela forma o cromossomo. Aí vocês vão perguntar, eu pensava que o cromossomo ele ficava todo o tempo nessa forma. Não. Como a célula precisa de algumas proteínas que são codificadas por trechos de DNA que se encontram dentro desse cromossomo, é necessário que o cromossomo ele se descondense, né? Ele só vai ficar condensado nessa forma no momento da divisão celular. Então, no momento de intérfase, né, naquele momento que a célula não está se dividindo, que veremos também, vocês vão observar que ela vai permanecer em parte, né, as partes que são mais utilizadas vão permanecer na forma de cromatina, na forma desses filamentos que ficam mais fáceis de serem transcritos para a molécula de RNA e transformados em proteína. Então, vocês têm essa estruturação aqui da cromatina quando a célula está no período de intérfase, ou seja, no momento em que ela está parada e, em geral, está em estágio de produção de nutrientes, inclusive para a sobrevivência da própria célula. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como já sabem, procurem, anotem as dúvidas para a próxima live. Bons estudos para vocês e até mais!